Vamos lá então, pessoal, estudar agora a importância, né, e a participação das proteínas que ficam na membrana, né, porque elas fazem parte da estrutura da membrana. Na aula anterior, a gente viu somente a estrutura dos fosfolipídios, né, e hoje a gente vai dar atenção, agora a gente vai dar atenção às proteínas. Então veja, nesse slide, você já percebe que elas podem ser classificadas de acordo com suas funções. Então, por exemplo, existem proteínas que são transportadoras, né, qual que é a função dela? Transportar as coisas através da membrana. Aqui tem um exemplo nessa tabela, bomba de sódio e potássio. As âncoras, né? Aí você tem, no caso, as integrinas, né? E as integrinas, a gente vai falar bastante delas quando a gente falar de citoesqueleto, né? Porque elas têm a sua função relacionada à estrutura do tecido, né? E não só única e exclusivamente da célula. A gente vai abordar mais esses tipos de proteínas, mais especificamente no citoesqueleto, quando estudar citoesqueleto. Quando a gente falar de transporte através de membrana, a gente vai abordar bastante as transportadoras, mas por enquanto a gente sabe que tem as transportadoras, as que são âncoras, as que são receptoras, né? Porque elas recebem um sinal e enviam esse sinal para dentro da célula para ter uma resposta, né? Para fazer comunicação celular. E você tem as que são enzimáticas, que quando ativadas, ela catalisa uma reação dentro da célula, né? Aí tem um exemplo aqui da adenilato ciclase, né? Aqui na receptora ele deu o exemplo do receptor de PDGF, que é o fator de crescimento de plaqueta, né? Do inglês aqui, ó. Fator de crescimento derivado de plaqueta, que vai provocar mitose, crescimento e aumento de número de células, hipertrofia e hiperplasia no tecido. Né? Nesse exemplo que ele deu aqui, mas aqui é só um exemplo, né? Essas proteínas estão associadas a muitas outras funções, aqui são apenas alguns exemplos, tá ok? Essas proteínas que ficam atravessando a membrana, além delas poderem serem classificadas de acordo com a função de ser transportadora, de ser âncora, de ser receptor, de ser enzima, elas também podem ser classificadas de acordo com a morfologia delas, a forma. Por exemplo, transmembrana é o que? É que atravessa a membrana. Atravessa uma vez, atravessa várias vezes, ou forma um canal, atravessa várias vezes formando um canal. Então você tem um canal aqui, né? Você tem ela associada. O que é associada? Onde uma parte dos aminoácidos hidrofóbicos se associa com a parte hidrofóbica da membrana. Então a proteína se associa, ela não atravessa a membrana, ela se associa. E quando essa associação se dá por meio de um lipídio, aí você tem aqui as ligadas por meio de lipídio ou as ligadas por meio de proteína. Você tem uma proteína transmembrana presa a outra proteína, uma proteína transmembrana presa a outra. Então, ligadas por meio de proteínas ou por meio de lipídio, tem tanto do lado extracelular quanto no lado intracelular, né? E são essas as classificações de acordo com a morfologia da célula, né? Aqui é para falar da ligação peptídica, para vocês, isso aqui é para vocês entenderem um pouco como funciona esse canal aqui, ó. Você lembra que a membrana, na sua maior parte, ela é hidrofóbica. Então, alguma coisa que for hidrofílica tem muita dificuldade de atravessar, principalmente se for iônica, tiver carga elétrica. Íons, por exemplo, muito difícil de atravessar a membrana, certo? Aqui ele está mostrando uma ligação peptídica, né? Tá marcado em cinza aqui a ligação peptídica, né? E ele está falando que ela é hidrofílica, essa ligação peptídica, né? Ou seja, ela tem porções ao lado da ligação que são mais negativa, outras mais positiva. Mais negativa e mais positiva. Mas para que o senhor está falando isso, professor? Para que serve eu entender que numa ligação peptídica as regiões em torno dela têm cargas elétricas? Você entender que elas são polares, você já vai entender já já. Olha só. Aqui tem um exemplo, ó, de uma proteína que está atravessando a membrana. Essa parte verde mais clara são o quê? São os aminoácidos, representam os aminoácidos hidrofóbicos. Aqueles 20 aminoácidos que a gente aprendeu na aula anterior, no processo de tradução, alguns deles, se você joga na água, mistura, são hidrofílicos. Outros são hidrofóbicos, só misturam em coisas apolares, como por exemplo óleo. Né? Então, você tem alguns aminoácidos que são hidrofóbicos. Então, quando uma proteína atravessa a membrana, os aminoácidos que formam essa parte que atravessa a membrana são todos aminoácidos hidrofóbicos. E eles interagem com a porção hidrofóbica. Porque a polar dissolve a polar e polar dissolve polar. Né? Então, o que acontece? Eles se interagem muito bem com a porção apolar. Certo? Agora, do lado de dentro, né, da estrutura da proteína, que é uma proteína em alfa-hélice aqui, essa estrutura interna dela, onde tem as ligações peptídicas, ó, você tem as cargas elétricas. Entre essas cargas elétricas, entre essa e a do próximo aminoácido, assim por diante, entre elas forma esse monte de risquinho vermelho que a gente chama de ponte ou ligação de hidrogênio. Então, isso aqui se dá entre essas cargas positivas e negativas. Positivos com negativos, entendeu?
Como está em alfa hélice, é o positivo de uma ligação com o negativo da outra, e assim por diante, né? Então você tem essas pontes de hidrogênio dando estabilidade a essa estrutura aqui. Aqui está mostrando, ó, a parte de dentro é presa por pontes de hidrogênio, a parte de fora interage com a porção hidrofóbica. Isso é para garantir que ela fique ali, estável, né? Como você faz uma casa, você não faz a fundação de uma casa, ela não tem que ficar estável no terreno que ela está, né? Aqui é a mesma coisa. A interação hidrofóbica entre os aminoácidos hidrofóbicos e a bicamada de fosfolipídio, assim como as interações hidrofílicas aqui entre as ligações peptídicas, dão estabilidade a essa estrutura e fazem com que ela permaneça aqui sem ser modificada, se estabilizando ali, certo? Aqui está mostrando uma proteína de canal que dá estrutura para ela, embora ela seja grande, dá essa estrutura para ela, para que ela interage tanto aqui fora com o hidrofóbico quanto interno hidrofílico, né? E dentro dela fica hidrofílico. Então o que acontece? Permite que passe qualquer substância, como por exemplo água. Isso aqui é uma aquaporina, né? E a gente precisa disso. Nesse caso aqui é um exemplo de uma bactéria. Mas a reabsorção de água no nosso rim se dá através de uma proteína chamada aquaporina, né? Que reabsorve a água, né? Aqui é para mostrar agora os detergentes, né? Você tem um detergente que é com iônico, né? Que é mais forte, né? Esse aqui, além de ele dissolver os lipídios, ele é capaz de até alterar a estrutura da proteína, por conta das suas cargas elétricas são muito fortes, né? Esse SDS é um detergente muito forte. E tem detergente mais brando, como o Triton, né? Onde o Triton ele já é mais brando, ele só consegue dissolver o fosfolipídio. Porque se você prestar atenção aqui, ele tem uma porção pintada de azul e de vermelho. A porção que está pintada de vermelho é a porção hidrofílica dele, que mistura com a água, interage com a água. E a porção hidrofóbica é essa daqui, que interage com a parte hidrofóbica. Todo detergente é um fícrino, né? Ele tem uma porção que interage com a água e uma porção que interage com a gordura. Assim, ó, uma porção com a água, outra com a gordura. Ou seja, ele tem uma parte da molécula que é apolar e uma parte da molécula que é polar. Polar, com carga, apolar. Ó, cadeia de hidrocarboneto é apolar. Certo? Esses detergentes, eles fazem o quê? Aqui está uma representação dos detergentes, né? O detergente tem uma porção polar, aqui não é fosfolipídio, viu? Fosfolipídio é esse cara aqui, ó, com duas perninhas. Esse cara com a perninha só a cabecinha, esse aqui é um detergente. Por que a cabecinha e o rabinho? Porque a cabecinha é a parte hidrofílica e o rabinho é a parte hidrofóbica, né? Então o que acontece? Quando você coloca ele em contato com uma membrana que tem uma proteína transmembrana, aqui está verde mais escuro porque são aminoácidos hidrofóbicos interagindo com a porção hidrofóbica. Verde mais claro são aminoácidos hidrofílicos interagindo com a porção hidrofílica da membrana. Então você tem uma proteína transmembrana estável aqui. Quando você mistura ela com os detergentes, que pode estar assim, ó, formando micelas, ou seja, um grudado no outro, formando uma bolinha, ou solto, certo? Aqui ele está mostrando, está exemplificando, ó, cauda hidrofóbica e cabeça hidrofílica. Cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Quando você mistura esse detergente, dessas duas estruturas, das micelas e dele como monômero, ou seja, essas duas estruturas, com a membrana, o que acontece? Os fosfolipídios se separam da proteína, né? E a parte hidrofóbica do fosfolipídio se prende à parte hidrofóbica, da parte hidrofóbica do fosfolipídio, se prende à parte hidrofóbica do detergente, ó. Aqui. E a proteína a mesma coisa, a parte hidrofóbica se prende à parte hidrofóbica aqui, né? E tem também interação hidrofílica aqui, com a hidrofílica do detergente. E para que serve isso? Isso serve tanto para você, tá aqui vendo aqui, ó, uma bicamada com duas proteínas, eu quero tirar só essa, quero deixar só essa aqui. O que eu faço? Eu misturo com detergente, separando proteína de fosfolipídio. Aí eu jogo fora esse fosfolipídio e fico só com as proteínas. Eu quero só essas proteínas, eu quero só uma delas. Eu pego a proteína que eu quero, um fosfolipídio novo e misturo. Esse fosfolipídio tem que estar com detergente. A hora que eu misturo, eu separo de novo o detergente para um lado, as proteínas com o fosfolipídio para o outro. Eu faço o inverso, ó, esse caminho aqui no inverso. É claro que eu não vou entrar em detalhes desse experimento, porque tem uma série de conhecimentos no laboratório, de equipamentos para fazer isso. Para você aqui, só precisa entender o princípio, que os detergentes, por ter uma porção hidrofóbica e hidrofílica, eles interagem com fosfolipídios, eles são usados para retirar as proteínas das bicamadas. E também serve não só para retirar, como serve para colocar também uma proteína numa bicamada de fosfolipídio artificial. Eu não vou entrar nesses detalhes bioquímicos e dessas reações, mas se algum aluno tiver interesse, pode me procurar depois da aula, que eu posso discutir isso aqui, porque é muito técnico de laboratório, não tem a ver com a tua graduação.
É só um exemplo, né? Mas para você entender para que serve, como funciona e não conhecer a fundo. Agora eu queria falar de outra função das proteínas na membrana, né? Essa outra função das proteínas na membrana é o fato das proteínas se prenderem uma à outra, fazendo com que a membrana fique num formato rígido. Veja, aqui ele está mostrando, ó, essa aqui, ó, é a espectrina, tá vendo? A espectrina se prende a umas proteínas que se prende a transmembrana aqui é a transmembrana, e do lado de dentro um monte de proteína se prendendo a um monte de proteína, formando um arcabouço. Aqui, ó, é fotomicrografia mostrando isso, ó. Você tem aqui a espectrina, tá vendo? Como se fosse uma rede, ó. Aqui uma rede de espectrina, daqui tem um triângulo, aqui tem um quadrado, ó, de espectrina, tá vendo? E além da espectrina, você tem o que? As proteínas transmembrana. Aqui a transmembrana, aqui uma fotomicrografia eletrônica, tá vendo? E para que serve isso, professor? Olha o formato da hemácia. A hemácia não tem núcleo, não tem organela, não tem nada, só tem a membrana e o citoplasma. E como que ela tem esse formato de disco bicôncavo? Graças à estrutura que essas proteínas se prendem umas às outras. Tá explicado? Outra coisa interessante é que as proteínas elas se movimentam na membrana. Olha só, aqui tem uma célula de camundongo, aqui tem uma célula humana. No laboratório eu consigo fundir as duas e fazer uma célula Frankenstein. Essa célula Frankenstein é uma célula que tem, eu faço uma fusão de duas células. E o conteúdo citoplasmático mistura e o conteúdo da membrana mistura. Inicialmente, você tem aqui marcado em verde as proteínas da célula humana. Por quê? Porque antes de eu fazer essa fusão, eu coloquei um anticorpo com fluorescência verde para a célula humana e um anticorpo com fluorescência vermelha para a célula de camundongo. O que eu marquei nesse anticorpo? As proteínas, né? Ou seja, o anticorpo é aquele que liga numa proteína. Então, o anticorpo, ele liga nas proteínas aqui e esse anticorpo ele tem uma fluorescência verde. Esse anticorpo liga nas proteínas aqui no camundongo, só que esse anticorpo é diferente, então a fluorescência é vermelha. Quando eu misturo as duas e olho no microscópio, eu vejo que no começo eles estão separados, mas depois de um certo tempo, eles se misturam. Por quê? Porque isso significa o quê? Que eles se movem na membrana. Que essas proteínas estão andando, estão se deslocando. Isso aqui se desloca em conjunto, né? Porque um está preso no outro. Aqui o que não está preso um no outro, como nesse caso aqui, é que vai se deslocar, né? Se você tivesse marcado essas estruturas aqui, não teria. Tivesse marcado o anticorpo, por exemplo, para essa espectrina, ou para essas proteínas transmembranas, não teria acontecido isso. Porque elas estão presas umas às outras, né? Você teria um conjuntinho se deslocando. Isso acontece. Às vezes você tem um... Mas no caso aqui a gente não marcou, não vamos confundir com essa estrutura de proteína aqui. Isso aqui são proteínas que têm essa função de manter o formato da hemácia. Mas existem outras proteínas nas células. São essas outras que ele marcou com o anticorpo aqui e viu que eles se misturam. Tem um outro experimento que também mostra que elas se misturam. Aqui estão as proteínas, você dá um tiro de raio laser, elas queimam, tá vendo? Por que queimam? Porque são proteínas marcadas com anticorpo fluorescente. O anticorpo fluorescente é que nem aquela placa de trânsito, que a hora que ela está apagada. Você não vê ela, mas a hora que você joga a luz, né? Mesmo que você apagar a luz do carro, a placa continua acesa. Por quê? Porque ela absorveu a luz e está emitindo de volta a fluorescência. A gente consegue fazer isso na célula, entendeu? Então, a hora que a gente joga a luz, ela fica fluorescente, tá vendo? Só que se eu jogar um raio laser lá do Darth Vader, do Guerra nas Estrelas, dar um tiro de raio laser, pega aquela espada do Darth Vader e bate ali, ó. O que acontece? Queima. Então aqui, mesmo que eu bater luz aqui, não vai mandar fluorescência, entendeu? Aí o que acontece? Você percebe, ó, que eu queimei esses caras aqui, ó. Se as proteínas não se mexem, né, eles iam continuar desse jeito. Só que o que acontece? Ó, eles se misturam. Eles se misturam totalmente. Aqui é uma foto mostrando isso, ó. Aqui está totalmente verde porque está todo mundo com seus anticorpos. Eu dou um tiro de raio laser nesse quadradinho aqui. Então esse quadradinho é representado por esses aqui, ó, que apagou, tá vendo? Depois de um certo tempo, ó, some o quadradinho. Por quê? Porque esses aqui, ó, se misturaram com os demais. Então aqui é um experimento. Ó, aqui, ó, você dá o tiro, ele fica esse quadradinho branco, tá vendo? Com o passar do tempo, ele volta a fluorescência, volta a fluorescência. Por quê? Porque eles se misturam, né? Então isso demonstra que as proteínas se movimentam na superfície da membrana, entendeu? Aqui está marcando o movimento de cada proteína individualmente. Veja, tem proteína que se move pouco, não sai muito do lugar, é mais caseira. Tem proteína que, gosta de uma balada, e tem proteína mais ou menos, né? A outra coisa é como as proteínas podem ser presas nas células. Nesses 4 exemplos aqui, nós vemos que elas podem estar presas a proteína que eu estou me referindo, essa verdinha, ela pode estar presa a um conjunto de proteína intracelular, a um conjunto de proteína extracelular. O que é uma proteína extracelular? Por exemplo, a matriz extracelular.
a proteínas de outra célula, elas estão presas, elas não vão se locomover. Ou elas podem ser impedidas por essas barras pretas aqui. O que são essas barras pretas? São junções. Junções aderente, desmossomos, junção comunicante, né? Junção... Dificilmente comunicante tem essa função. Geralmente aderente, desmossomo, né? Que vão fazer junção de oclusão, que vão executar essa função aqui, de impedir que o movimento de um tipo de proteína de uma região se misture com o outro. Então, esse azulzinho nunca vai no verde, o verde nunca vai no azul. A do A, cada um no seu quadrado. Quando tem o quê? Quando tem as junções. Aqui tem um exemplo, ó. Você tem aqui as células da parede do intestino. Eu acho que é isso, se não for, faz de conta que é. Aqui, ó, você tem a parede do intestino, a gente chama essa porção que está junto com o cocô aqui, ó, essa porção de apical, certo? E essa porção que está presa a uma chamada lâmina basal, a gente chama ela de basal, porque ela está presa à lâmina basal. Então aqui você tem um conjunto, uma camada só de células, né? Essas células do intestino, ela absorve o nutriente e joga o nutriente para o lado de cá. Aqui tem o vaso sanguíneo. Então, o que acontece aqui? Você tem proteínas que vão, essas verdinhas, elas fazem o quê? Elas pegam o nutriente e jogam para dentro da célula. E essas vermelhinhas que pegam esse nutriente e jogam para a corrente sanguínea. Então, se você trocar, em vez de você pegar o alimento do bolo alimentar e absorver, você vai jogar para fora o seu nutriente. Por quê? Porque essa aqui joga para dentro da célula, essa aqui pega o alimento e joga para dentro da corrente sanguínea. Não é bem o alimento, né? Elas são específicas. Por exemplo, aminoácido. Essa aqui pega aminoácido e joga para dentro, essa aqui pega o aminoácido dentro da célula e joga para a corrente sanguínea. Assim você absorve os aminoácidos que você comprou lá, os aminoácidos na academia, ou se você comer um bife também, digeriu ele, os aminoácidos. Os dois são aminoácidos do mesmo jeito, certo? Para você absorver, você precisa ter a verdinha aqui e a vermelhinha aqui. Você precisa ter A do A do A, cada um no seu quadrado. Quem é que separa? No caso aqui, junção aderente, né? Só mais um detalhe, esse lado aqui é chamado de às vezes você pode chamar de lateral ou basolateral. Por que basolateral? Porque tanto o lateral quanto o baso, elas andam, tá vendo? Tá no basal, tá no lateral, tô no basal, tô no lateral, tô no basal, tô no lateral. Elas andam fluentemente aqui. Só que chega aqui, ó, esse pretão fala, não, meu filho, daqui você não passa. Entenderam? Espero que sim, né? Não vai ter como você me responder. Bom, outra coisa interessante são os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são junto com as proteínas, formando as glicoproteínas, ou junto com os lipídios, formando os glicolipídios. Esses carboidratos aqui sempre são do lado de fora. Olha só no citosol, não tem nenhum. Carboidrato sempre do lado de fora. E para que serve? Para o que a gente chama de diapedese. O que é a diapedese? É quando o neutrófilo consegue saber o lugar que teve a infecção, sai da corrente sanguínea, atravessa a parede do vaso e migra pelo tecido no local onde você teve uma infecção. Quem nunca teve um ralo, uma ralada? Nunca deu uma ralada no joelho e depois ficar cheio de pus o joelho? Né? Quando você dá aquela ralada no joelho, você retira a pele, que é a sua proteção. E ali na terra é cheio de bactéria, que adora comer seus tecidos. E essas bactérias vão para dentro do seu joelho ali, na sua pele, e começam a fazer uma festa ali. Opa, entrei de graça na festa de casamento, vou comer o bolo, chocolate, cerveja, doce, tudo. E as bactérias começam. Só que acontece o quê? Essas células que foram infectadas, o tecido que foi infectado, mandam um sinal para as células da parede dos vasos sanguíneos que estão ali por perto. E essas células começam a produzir uma proteína chamada lectina. E essa proteína, ela encaixa no carboidrato que está na parede do neutrófilo. Nesses carboidratos aqui, que estão na parede do neutrófilo. Aqui, ó, aqui tá olhando. Oi, você tá sozinho aí? Eu também tô sozinho. Vamos ficar sozinho junto? Ó, ficaram sozinhos junto. Quando os dois ficam sozinhos junto, não cai nessa não, filho. Casou, dançou. Tô brincando. Aí, ó, não pode mais brincar, ô droga. Casem, viu? Casar é bom. Aí você junta aqui, ó, ela prende, igual o casamento, ó, botou aliança, meu filho, gruda assim, ó, e fala assim, você vai pra cá, vai pra casa. Aí, ó, isso aqui é um sinal pro neutrófilo atravessar essa parede. É que quando tem essa interação aqui entre proteína e carboidrato, ela puxa o neutrófilo passa a ter outras interações também proteína-proteína, fazendo com que ele saia da corrente sanguínea sem que o sangue saia. Sai só ele aqui, ó, só deixa passar ele aqui, entendeu? É tipo assim, ele fala, e aí, amigo? Oi, tudo bom? Esse aqui fala, e aí, amigo? Tudo bom? Vamos deixar ele passar? É só ele, hein? Aí sorta a mãozinha, deixa ele entrar, passar, acabou de passar, já fecha de novo, pro sangue não escapar. Assim, o neutrófilo consegue ir pro local da infecção, aí lá ele faz uma guerra, né, com as bactérias, né, e aí, depois que muito neutrófilo mata muita bactéria mata muito neutrófilo, o que acontece num campo de batalha após a batalha?
um monte de corpo putrefado, não é? É o que acontece, ó. Vai decompor neutrófilo morto e bactéria morta, eles vão entrar em decomposição, que nem aqui quando você vê um cadáver de um cachorro na beira da rua. Aqui vai acontecer com o neutrófilo e com as bactérias. Aí você olha pro seu joelho e vê aquele pulso, aquela coisa amarela. Aquilo ali é o campo de batalha em decomposição, né? Não é o seu corpo, não. É os que morreram, entendeu? O seu corpo tem mecanismos para reabsorver aquilo, né? Mas você também pode fazer um curativo e tirar e pedir para tua mãe passar um metiolate de antigamente. O de agora não adianta, comprei um esses dias, não teve graça, né? Era bom de antigamente, tinha mais medo do metiolate do que do joelho ralado, mas independente do metiolate e do joelho ralado, importante é você entender que esses carboidratos servem para sinalização celular. E é isso aí, pessoal.